Ficai atentos e orai a todo momento. A igreja é muito sábia ao colocar esse evangelho no último dia da última semana do tempo comum. Daqui a alguns minutos o sol começará a se pôr e liturgicamente começará um outro ano litúrgico. Para nós cristãos, ano novo não é 1º de janeiro. À luz da fé, ano novo é o começo do ano litúrgico, o primeiro domingo do tempo do Advento. Termina hoje uma era de 365 dias, período que começou no primeiro domingo do ano litúrgico, no ano passado, no ano civil passado. O tempo avança. Estamos em comparação com a nossa idade no início deste ano litúrgico que está morrendo. Oxalá, mais santos, se não convidados somos na liturgia de hoje a buscar o Senhor enquanto Ele se deixa achar, a invocá-lo enquanto Ele está perto. Isaías capítulo 55. Deus Todo-Poderoso, presente no tempo, na história, nos conduz para a eternidade. Escapar de tudo o que deve acontecer. Aqui nosso Senhor Jesus Cristo nos adverte das tragédias que estão em andamento e daquelas que ainda vão acontecer na história. As tragédias, do ponto de vista da fé, podem ser divididas em tragédias que podem redundar no afastamento de Deus e na condenação eterna das almas, mas também as tragédias naturais, aquelas cujas explicações são colocadas no âmbito da física e de todas as outras ciências, medicina, climatologia, todas as desgraças que nos assolam, todos os fenômenos que não têm explicação na vontade humana, na decisão humana, mas outras são provocadas ou agravadas, maquinadas, perpetradas pela perversidade humana. Estar preparado. A preparação é, antes de tudo, espiritual. Levantai a vossa cabeça quando estas coisas acontecerem, porque a vossa libertação se aproxima. É assim que termina o Evangelho da última quinta-feira. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. O Evangelho da missa de hoje é a continuação do Evangelho da missa de quinta-feira, que continua no Evangelho da missa de ontem e chega ao seu termo no Evangelho da missa de hoje. Voltemos um pouco para nós compreendermos quando essas coisas acontecerem. Que coisas são estas? Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. E aqui está o arremate. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Pode parecer paradoxal. Como é que Jesus descreve as desgraças e depois de todas elas ele diz: levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Antes de tudo, devo dizer a todos vocês, não se assustem com a ironia que vou utilizar, calma, calma, porque vai piorar. Vai piorar porque as desgraças que ainda vão acontecer, nós não sabemos quando elas acontecerão, que modalidades, quem são os seus autores, quais serão as suas vítimas, qual será a sua duração. Digo isso porque essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, os padres da igreja tanto interpretaram ou admitem a possibilidade da interpretação literal, mas sobretudo a interpretação espiritual. Interpretação literal. Quem acha que quando nosso Senhor Jesus Cristo disse haverá sinais no sol, ele se referia a esse astro de quinta grandeza, em torno do qual, no sistema solar, os 9 planetas orbitam, quem acha que nosso Senhor Jesus Cristo, ao dizer haverá sinais na Lua, ele está se referindo a algo que, de fato, vai obscurecer o brilho da Lua? Portanto, esse astro que orbita em torno da Terra, quem acha que nosso Senhor Jesus Cristo diz respeito literalmente quando fala de estrelas, as estrelas que nós contemplamos no céu? Quem acha que as forças do céu serão abaladas? Essa expressão diz respeito a asteroides, a cometas, a pedaços de algum cometa errante que vai atingir a Terra, coisas do tipo tragédia, Armagedon,
tantas vezes protagonizados em filmes de Hollywood, etc. Quem acha que nosso Senhor Jesus Cristo aqui está falando desses elementos como nós os entendemos na astronomia, fique à vontade. Mas há uma outra interpretação admitida pelos padres da igreja, e esta, sim, é terrível e faz sentido também com a leitura que o apóstolo e evangelista João, evidente, descreve no Apocalipse capítulo 12. Uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos pés. Um grande sinal apareceu no céu. Depois, no mesmo livro do Apocalipse, é dito: e apareceu um outro sinal, um dragão. E esse dragão, com sua cauda, varria 1/3 das estrelas do céu. Pronto. O capítulo 12 do Apocalipse não pode ser interpretado ao pé da letra. Então precisamos saber, esse dragão, quem ele é? O próprio vidente diz: a primitiva serpente, Satanás. Aquilo que no capítulo 3 do livro do Gênesis é chamado de serpente, a serpente era o mais astuto dentre todos os animais da terra. E essa serpente aparece no Apocalipse capítulo 12. Com sua cauda, 1/3 das estrelas do céu foi varrida. Agora vamos ver que estrelas são essas. Mateus capítulo 5, versículo 16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Pronto. Agora junte o evangelho de quinta-feira passada. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e as nações ficarão angustiadas. Junte isso com Apocalipse 12 e com Mateus capítulo 5, versículo 16. A Bíblia explicada pela Bíblia. E você vai chegar a uma conclusão assustadora com os padres da igreja. Sinais no sol. O que é próprio do sol? Brilhar. Quais são os sinais preocupantes do sol? Quando ele não brilha. Brilhe vossa luz diante dos homens. Quando é que a serpente com sua cauda varre 1/3 das estrelas do céu? Quando o brilho da fé se extingue. Para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Quando na vida daqueles que brilham, e o brilho da fé, o brilho do batismo, que era chamado nos primeiros séculos da igreja de iluminação. Quando os iluminados não mais iluminam, quando aqueles que deveriam mostrar com suas palavras e com sua conduta o brilho da fé, não mais o fazem. Então nós temos algo realmente aqui assustador. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Curiosamente, o apóstolo Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 15, fala da diversidade de brilhos. Um é o brilho do sol, outro da lua, outro das estrelas. Dê uma olhada na 1 Coríntios capítulo 15, a respeito da diversidade de méritos no céu. Uma só é a felicidade. Jesus fala no capítulo 14 do Evangelho segundo João: na casa do meu Pai há muitas moradas. No céu, 1 Coríntios 15, a diversidade de brilhos. Maria Santíssima, depois de Jesus, certamente é aquela que mais brilha no céu. São Dimas, o que se arrependeu somente no fim de sua vida, brilha no céu, mas o brilho dele em comparação com o brilho da Virgem Maria, 1 Coríntios 15, há diversidade de brilhos, porque há diversidade de méritos, porque há diversidade de moradas. Mas voltemos para esse vale de lágrimas aqui na terra. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Que barulho é este? Estamos tratando de que rumor? Um escândalo, sobretudo quando é dentro da igreja, provoca um barulho. Haverá barulho no mar e nas ondas. Os homens vão desmaiar de medo. A crise que se abaterá sobre a humanidade, a começar da igreja. Não, eu não estou fazendo de forma alguma nenhum alarde. O catecismo da Igreja Católica, a própria igreja diz que ela passará por uma provação final, o crescimento da apostasia, a crise de fé que, aliás, já foi profetizada por Jesus. Em Lucas capítulo 18, versículo 8, a frase não é do bispo, não é Dom José Francisco que está inventando. Confira depois na sua Bíblia. Quando o Filho do Homem vier, acaso encontrará fé sobre a terra? Quando o Filho do Homem vier, acaso encontrará fé sobre a terra? Ora, assim, as palavras amedrontadoras, assustadoras, perturbadoras de nosso Senhor Jesus Cristo
teriam uma relação com algo já previsto por ele, profetizado por ele em outra ocasião, a única parábola, a da viúva inoportuna, das cerca de 40 ou 42 parábolas de Jesus, a única que termina com uma pergunta. Mas, depois dessas coisas perturbadoras, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Portanto, diante das crises, daquilo que causa barulho no mar e nas ondas, Lucas 21, 25, sinais no sol, já sabemos o que é isto. Na lua, nas estrelas, as nações ficarão angustiadas. Jesus, em Mateus 24, diz: e diante do crescimento da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Isto é razão de preocupação. Diante do crescimento da iniquidade, em muitos corações, o amor esfriará. E é exatamente o que o demônio deseja. O amor que é paciente, o amor que não se alegra com a injustiça, que se rejubila com a verdade, que não é invejoso, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. 1 Coríntios 13, versículos de 4 a 7, e diante do crescimento da iniquidade, a caridade esfriará. Mas, se Jesus é dolorosamente realista ao falar essas palavras, e por favor, o bispo não está inventando, a perspectiva e as projeções são do próprio Jesus e da própria igreja. Basta digitar no seu arquivo do catecismo a aprovação final da igreja. A própria igreja diz que ela passará por essa duríssima provação e esses tempos estão chegando. Todavia, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. A libertação. Pode nos dizer, Dom José, como ela se concretizará na minha vida, na vida da minha família, no mundo? No capítulo 8 do Evangelho, segundo João, versículo 32, Jesus é cirúrgico. E conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. A libertação está próxima. Jesus, o libertador, ele está próximo. Daí se compreende porque no Evangelho de hoje, proclamado pelo Padre Wagner, agora, Jesus fala: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Junte agora a insensibilidade com a frieza. Insensibilidade significa a incapacidade de sentir. Do ponto de vista da dermatologia, a parte da medicina que trata da pele, a crosta que vai se acumulando, a casca a determinados animais na natureza que são chamados de paquidermes. Paque significa duro, derme é um sufixo que tem relação com pele. Animal de pele dura, jacaré, rinoceronte, certas partes do elefante. Você bate e ele não sente, porque a natureza dotou esses animais para que eles se defendam e se adaptem também aos diversos biomas, que eles tenham a pele dura. A nossa, apenas algumas partes têm uma certa dureza, como as unhas, por exemplo, como a cabeça até certo ponto. Bem, como outras partes, que elas são dotadas, os pés, para se adaptarem ao chão, ao pisotear as coisas, etc. Mas, via de regra, as partes do nosso corpo, na sua grande maioria, são sensíveis. Algumas são hipersensíveis, como os olhos. Outras têm uma sensibilidade, digamos assim, até certo ponto normal. Mas o que acontece com a insensibilidade? Você é incapaz de perceber o toque. Ou pelo menos, quando alguém toca e você está vendo, você não está sentindo. A alma também pode chegar a essa situação dolorosa. O pecado tem esse terrível poder reiterado, repetido. Ele pode levar a pessoa à dependência do pecado, ao acostumar-se com o pecado e a tratá-lo como algo normal. Digo aqui uma experiência que todos nós temos. Por que determinadas pessoas, digamos, com
o desodorante vencido. Desodorante vencido. Ela não sente o mau cheiro dela. Porque uma determinada pessoa, por algum motivo, por favor, ela tem problema de hálito, um mau hálito. Ela não percebe que tem um mau hálito, mas outras pessoas percebem. Ela se acostumou com aquilo que causa o mau hálito. E advertida ou não, não se trata, não faz o devido asseio na boca e assim por diante. Há determinadas realidades que nós carregamos conosco, que os outros percebem, mas nós não com muita clareza percebemos. E é nisso que reside, espiritualmente falando, a força de Satanás, que nós nos acostumemos à prática indecente, à prática pecaminosa, que nós nos acostumemos com o pecado, que achemos que aquele tipo de vida não tem problema, não tem gravidade. E aos poucos você vai se acostumando com aquele estado. Vamos chamá-lo de letargia. Letargia é mais um sono profundo. Vamos chamar também, do ponto de vista espiritual, uma anestesia da alma, aquele estado de torpor em que você, de fato, não sente dor, mas também não sente motivação para aquilo que é nobre, para aquilo que é digno, para aquilo que é santo. Pode parecer que não cause gravidade a uma pessoa deixar de rezar, deixar de ir à missa. Num primeiro momento, ele não sente a gravidade disso. O diabo então sugere que mais um domingo sem missa, mais uma noite sem oração, mais um final do dia sem exame de consciência, mais um advento sem a devida preparação para o Natal, mais uma quaresma sem a devida preparação para a Páscoa. Quando menos espera, o coração está insensível. Só que nosso Senhor Jesus Cristo aqui fala de gula, fala de embriaguez e fala das preocupações da vida. Qual é a parábola que evoca mais ou menos isso na sua terceira etapa, em que a semente é jogada numa terra boa, a semente germina, mas aí vem os espinhos. E Jesus, ao interpretar os espinhos, fala de quê? Das preocupações da vida. Portanto, são sérios candidatos à insensibilidade aqueles que se entregam ao excesso do comer, chamado de gula, ao excesso da bebida, embriaguez, e às preocupações da vida. Marta, Marta, tu te inquietas, tu te preocupas com muitas coisas, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Aqui em Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42, nós temos uma advertência séria de nosso Senhor, a solícita, grande sua amiga, irmã de Maria e de Lázaro. Ficai atentos e orai a todo. Como desgraça pouca é bobagem, a igreja coloca mais desgraça na primeira leitura de hoje, e é preciso explorar a primeira leitura de hoje, porque ela trata de realidades extremamente preocupantes que aconteceram desde o século VI até o século II antes de Cristo, tempo em que, segundo os exegetas, foi escrito o livro do profeta Daniel. Qual é o contexto da primeira leitura de hoje? Primeiro, recordemos o que Daniel diz na leitura que acabamos de ouvir. Fiquei chocado em meu íntimo. Esse livro foi escrito numa época em que os judeus, não mais hebreus, mas judeus, depois da volta do exílio de Babilônia e a reconstrução do templo destruído de Jerusalém com Esdras e Neemias, século V, ano 445 mais ou menos, voltam do exílio os membros da tribo de Judá. É quando os hebreus passam a se chamar judeus. Judaísmo, então, a partir do século V, com Esdras e com Neemias. Pois bem, no século II, os judeus passavam por uma difícil provação. Havia um rei da dinastia dos Seleucidas. Os Seleucidas, eles eram, digamos assim, gregos, macedônios. Alexandre Magno, Alexandre o Grande da Macedônia, mais ou menos a atual Grécia, ele domina o Império Persa, que antes dominou o Império Babilônico, ocasião em que os hebreus foram para o exílio. Lembram do Salmo? Às margens dos rios de Babilônia, nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, etc. Este salmo ilustra o tempo em que os hebreus ficaram
na Mesopotâmia, cerca de 70 anos, 3 levas de refugiados, de exilados, um total de 70 anos. Então, isso para nós entendermos a revolta dos Macabeus, descrita no primeiro livro dos Macabeus e segundo livro dos Macabeus. O que houve nesse tempo? Antíoco IV Epífanes, mais ou menos o 10º rei da dinastia Seleucida, ele tentou impor costumes pagãos no judaísmo. Ele violou o templo, ele colocou lá o que o autor da primeira e segunda Macabeus vai chamar de abominação da desolação, expressão que vai ser retomada por Jesus no seu discurso escatológico em Mateus 24 e 25, a abominação da desolação. Isso levou os judeus a se rebelarem, a família dos Macabeus. E é aqui que nós vamos compreender essa história que sintetizei de cerca de 400 anos, 300, 400 anos. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado com essas coisas e as visões da imaginação me deixaram perturbado. O que foi que ele viu? Aqui, na primeira leitura de hoje, nós temos a explicação da visão de Daniel. Mas a explicação da visão de Daniel está, o que ele viu está na liturgia da missa de ontem, Ele viu 4 animais, prestem atenção: Babilônia, Pérsia, Macedônia e os Seleucidas. Está claro? Roma aqui ainda não entra, porque Roma vai dominar a Terra Santa, o Império Romano vai dominar a Terra Santa mais ou menos ali pelo ano 63. Então temos aqui, figuradamente, nesses animais que serão descritos agora, da primeira leitura da missa de ontem, esses 4 animais dizem respeito a fatos históricos. Eu, Daniel, tive uma visão durante a noite. Eis que os 4 ventos do céu revolviam o vasto mar, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, emergiam do mar. Vislumbrem aí, por favor, o mar Mediterrâneo, Terra Santa, mar Mediterrâneo. Babilônia, você tem atual Iraque. Depois você tem Pérsia, atual Irã. Depois você tem Macedônia, atual Grécia. O mapa do Oriente Médio e Oriente Próximo ajuda a gente a entender por que esses animais emergiam do mar. Para dominar a Terra Santa, tanto você poderia ir por terra, mas muito fácil é você deslocar uma frota pelo mar para atracar a frota mais ou menos ali em Cesareia Marítima, onde hoje é Tel Aviv, e assim por diante. O primeiro animal era semelhante a um leão, tinha asas de águia. O segundo animal, semelhante a um urso que estava erguido pela metade, tinha 3 costelas nas fauces entre os dentes. Continuei a olhar. Um terceiro animal, semelhante a um leopardo, tinha no dorso 4 asas de ave, e havia no animal 4 cabeças. E finalmente o outro animal, terrível, estranho, extremamente forte, com suas dentuças de ferro, tudo devorava e triturava, calcando aos pés o que sobrava. Bem, recomendo de novo a leitura primeira da missa de ontem e de antes de ontem, da quinta e da sexta-feira. Agora, aqui nós temos a explicação desta visão, primeira leitura de hoje. Vamos a ela. Aliás, o versículo 17 da primeira leitura de hoje diz: esses 4 animais possantes são 4 reinos que surgirão na terra. Pronto, vocês já sabem quais são os reinos. O Antigo Testamento, a partir das narrativas do profeta Isaías e também de Jeremias, o primeiro livro de Isaías foi redigido do capítulo 1 ao 39, o proto-Isaías antes do exílio. Dos capítulos 40 a 55, o Deutero-Isaías, redigido mais ou menos na época do exílio. E o Trito-Isaías, de 50 a 65, de 55 a 65, foi escrito depois do exílio de Babilônia. Assim, os acontecimentos estão todos cadenciados. Um sofrimento indizível pelo qual o povo eleito da antiga aliança atravessou. Saiu de uma desgraça de 70 anos para um tempo de relativa paz, porque Ciro, rei da Pérsia, até ajudou os hebreus a reconstruir o templo. Deu até um dinheiro para Esdras e Neemias, que moravam em Babilônia.
judeus voltaram para a Terra Santa. Mas depois que caiu o Império Persa, veio Alexandre o Grande, que antes de morrer dividiu seu reino em 4 generais. E um deles, Seleuco, pai da dinastia Seleucida, o seu 10º sucessor, o pior de todos eles, Antíoco IV Epífanes. É a narrativa dramática, é o contexto assustador pelo qual os judeus na Terra Santa experimentaram. Onde é que o Dom José Francisco quer chegar com essa primeira leitura de hoje? Ao fim da primeira leitura de hoje. Depois que se descreve de forma simbólica a atuação desses animais, e reparem, por favor, quais são esses animais. Atenção, leão, urso, leopardo e um que não tem o nome, mas diz que é terrível, estranho, extremamente forte, tem dentuças de ferro, tudo devora e tudo tritura. É uma alusão direta a Antíoco IV Epífanes, o malvado tirano Seleucida, que acabou causando essa revolução, essa rebelião, descrita no primeiro livro dos Macabeus e no segundo livro dos Macabeus. Muito bem, então, a primeira leitura de hoje, ela termina de novo com aquela perspectiva otimista de nosso Senhor Jesus Cristo. Atenção, apareceu uma realidade que trouxe muita alegria e muito júbilo para o povo. Que seja dado o reino, o poder e a grandeza dos reinos que existem sob o céu aos povos dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e a quem todos os reis servirão e prestarão obediência. Muda a perspectiva. A desgraça, ela é descrita, a desgraça que ocorreu em cerca de 400 anos, do cativeiro de Babilônia, a tragédia, a opressão, a tentativa de paganizar, de helenizar a Terra Santa, e se fala do advento daquele que reinará eternamente, daquele que existe sob o céu, daquele que é dotado de poder e grandeza, daquela figura misteriosa que reinará para sempre. Já estamos caminhando para o final do Antigo Testamento. O livro dos Macabeus já é o judaísmo tardio, um dos últimos livros redigidos. Então estamos nos preparando para outra desgraça, porque Roma, quando dominar a Terra Santa, não vai trazer realidades alegres, felizes e assim por diante. O Império Romano vai trazer um regime brutal. Herodes, Pôncio Pilatos e essas autoridades romanas, nós sabemos que elas não tinham nenhuma piedade. Quando Jesus nasceu, Herodes o Grande determinou a matança dos inocentes. No tempo de Jesus, Pôncio Pilatos, Herodes, etc., Herodes Antipas, o filho do Herodes Magno, foram autores intelectuais daquele julgamento terrível de nosso Senhor. Portanto, a história dos hebreus, desde o século VI, mais de 500 anos até nosso Senhor Jesus Cristo, de um império dando lugar a outro império. Vamos somar agora de Babilônia até Jesus Cristo. Babilônia, Pérsia, Macedônia, os Seleucidas e Roma. Meu Deus do céu! Essa é a história que se desdobra com dramas, com angústias, com choros e com aflições. Esta é a parte do planeta Terra que Deus Todo-Poderoso escolheu para se encarnar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi longa a exposição do bispo a respeito desse contexto da primeira leitura de hoje. Mas era necessário, porque se a igreja coloca as leituras, é para que elas sejam explicadas e para que o pregador mostre o nexo entre a primeira leitura e o Evangelho, nexo que é garantido pelo Salmo, e o Salmo que nós acabamos de cantar com a cantora de voz angelical: louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Santos, humildes, filhos de Israel, sacerdotes do Senhor. Esse Salmo, que na verdade é um hino tirado do próprio livro de Daniel. Estamos aqui para louvar e bendizer o Senhor que, malgrado a história com tantos dramas, com tantas personagens boas e más, com tantos tiranos, com tantos regimes, com tantas perversidades, com tanto sangue derramado,
Deus teve compaixão da própria, da pobre, da miserável humanidade. Chegou a hora de o bispo chegar à primeira parte da homilia, que tem 5 segundos. Até agora eu preguei só 5 segundos. Já fui informado que posso fazer a homilia até 5h25, não é, Danilo? Até 5h25, mais ou menos. Que maravilha, que beleza. Vamos até 5h25, fique tranquilo. Vou aproveitar, Padre Wagner, todos os segundos que a transmissão me permitir. Vamos então à síntese da primeira leitura para a gente começar a explicação do Evangelho. Primeira leitura. Os impérios são todos passageiros. Caiu Babilônia, caiu a Pérsia, caiu a Macedônia, caíram os Seleucidas, caiu o Império Romano. O Império Romano do Ocidente parece que desaparece no ano 476, mais ou menos. Roma cai. Mas o Império Romano do Oriente parece-me que é 1453. Constantinopla, que é tomada pelos otomanos. Começa o Império Otomano, a antiga Bizâncio, depois Constantinopla, a atual belíssima cidade de Istambul, na Turquia, onde, aliás, está Papa Leão. Hoje, nesse momento, ele está lá, na Turquia, para comemorar os 1700 anos do primeiro concílio ecumênico realizado em Niceia, não muito longe de Ankara, capital, e não muito longe de Istambul. Foi nesse concílio que a Igreja proclamou o dogma da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Uma feliz iniciativa de Papa Leão. Papa Francisco já havia manifestado o desejo de ir à Turquia para esse grande acontecimento, mas Nosso Senhor o levou e coube a Papa Leão cumprir essa missão do nosso saudoso Papa Francisco. Segunda lição da primeira leitura de hoje: o poder humano que se absolutiza se torna bestial. Há um certo tempo fui à Polônia e fiz questão de conhecer o campo de concentração de Auschwitz, onde morreram pelo menos 1.300.000 pessoas, a sua grande maioria judeus. O poder humano que é personificado no capítulo 13 do Apocalipse de São João, que fala da besta do Apocalipse, cujo número é número de homem, Apocalipse 13, 18, 666. A perseguição dos justos, quaisquer que sejam eles, em quaisquer parte, em qualquer época da história, tem um prazo determinado. E esse prazo é descrito na primeira leitura de hoje: 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Ou seja, esse sofrimento dos judeus tem um prazo para acabar. Alguns exegetas propõem que essa expressão da primeira leitura de hoje, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, se refira a 3 anos e meio. 1 tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de 1 tempo, metade do ano, 1 mais 2, 3, 3 e meio. E, de fato, curiosamente, o tempo de perseguição de Antíoco IV Epífanes contra os judeus durou mais ou menos isto. E depois, a última lição da primeira leitura: Deus é o verdadeiro soberano da história. O Apocalipse diz que ele tem as chaves, de sorte que ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito do domínio que ele tem sobre a história, diz em Apocalipse, capítulo 1, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A história começa com ele, é conduzida por ele, e o arremate da história está nas mãos dele. Agora chegamos finalmente ao Evangelho. Vamos então, versículo por versículo. É um Evangelho pequeno, tem apenas 3 versículos. E eles precisam ser mastigados, precisam ser bem explicados, porque é um direito de vocês ter uma boa homilia. Isso significa que é um dever nosso explicar bem mastigadinho, ainda que a homilia chegue a 10 segundos, como essa. Versículo 34, tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Comentando esse versículo, um padre da igreja, que segundo Eusébio de Cesareia, escreveu mais de 2.000 livros, alguns dos quais infelizmente se perderam. Orígenes, natural de Alexandria, presbítero daquela diocese, nasceu no ano 185 e morreu no ano 253. Ele tem uma obra chamada
Homilias sobre o Levítico, livro 7, parágrafos de 5 a 6. Selecionei esse texto que nos ajuda a aprofundar esse versículo. Aspas. Acautelai-vos por vós mesmos para que vossos corações não fiquem pesados com a devassidão, a embriaguez e as preocupações da vida, e para que aquele dia não venha sobre vós de improviso como um laço. Ouvistes a proclamação do Rei Eterno. Aprendestes o terrível fim da embriaguez ou intoxicação. Imaginai um médico habilidoso e sábio que dissesse: cuidado, ninguém deve beber em excesso desta ou daquela erva. Se o fizer, será subitamente destruído. Eu não duvido de que todos obedeceriam às prescrições do médico em relação à própria saúde. Agora, o Senhor, que é médico tanto das almas quanto dos corpos, ordena-lhes que evitem, como uma bebida mortal, a erva da embriaguez e o vício da intoxicação, bem como o cuidado com as coisas do mundo. Não sei se alguém pode dizer que não está ferido, pois essas coisas o consomem. A embriaguez, portanto, é destrutiva em todas as circunstâncias. É a única coisa que enfraquece a alma juntamente com o corpo. De acordo com o apóstolo, pode acontecer que quando o corpo está fraco, então o espírito seja muito mais forte. E quando o homem exterior se corrompe, o interior se renova. Na enfermidade da embriaguez, o corpo e a alma são destruídos ao mesmo tempo. O espírito é corrompido tanto quanto a carne. Todos os membros enfraquecem, os pés e as mãos. A língua se solta, a escuridão cobre os olhos, o esquecimento encobre a mente, de modo que a pessoa não conhece a si mesma, nem percebe que é pessoa. A embriaguez do corpo traz essa vergonha. Fecha aspas. Isso nos faz lembrar uma outra personagem do Evangelho, a quem nosso Senhor Jesus Cristo disse: você dará a vida por mim? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E de fato é curioso, prestem atenção a respeito daquilo que o pecado pode provocar na vida de uma pessoa. E nesse sentido, os 3 pecados, as 3 negações de São Pedro, elas são paradigmáticas. Quais foram as negações? Você é nazareno. Não conheço esse homem, disse ele. Você estava com eles. Eu não estava. Mas nós o vimos com ele. Não sei do que você está falando. Lembram dessas 3 respostas que São Pedro deu às criadas, às empregadas? Pois bem, vejam o que é que o pecado pode causar na vida de uma pessoa. Eu não conheço esse homem. O pecado leva você a desconhecer Jesus como seu Senhor. Você é um nazareno. Eu não sou. O homem se desconhece. Você olha para você e não se enxerga mais como você se enxergava antes. Mas nós vimos você com ele. Não sei do que você está falando. O homem não se entende mais com o outro. A linguagem, o relacionamento seu com você está perturbado. Eu não sou. O relacionamento com Jesus está perturbado. Não conheço esse homem. O relacionamento com os outros fica também perturbado. Eu não sei do que você está falando. Pronto. Aqui estão os sinais, aqui está a radiografia que leva uma pessoa a ficar completamente insensível. Você se desconhece, você não conhece mais Jesus. Você entra em atrito com aquelas pessoas que mostram para você, dizem a verdade a seu respeito, e você diz: eu não sei do que você está falando. Eu citei São Pedro, o primeiro Papa, para mostrar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fala: tome cuidado, para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Você não sente mais quem você é, você não sente mais quem Jesus é, você não sente mais o diálogo respeitoso, o conselho, a advertência, a repreensão, a denúncia, seja lá o que for. Você de tal forma se transforma, e quando alguém diz para você: eu não estou conhecendo mais você, você não é mais o mesmo. Quando a vida de alguém que está no pecado chega nesse nível, é pavoroso, é assustador, é perturbador. Mas vamos avançar agora para o versículo 35. Lucas capítulo 21, versículo 35. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Que palavra curiosa, armadilha. O que é armadilha? Trappola em italiano, se não me engano.
é uma realidade preparada com habilidade, com inteligência, mas camuflada para que alguém caia. A palavra escândalo, em grego, escandalon, significa pedra de tropeço, isto é, algo em que você tropeça e, obviamente, com uma finalidade, para cair. O mundo está cheio de armadilhas. Nós não armamos armadilhas para nós mesmos, mas podemos dar espaço para que outros preparem armadilhas para nós cairmos. Na 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo diz: eis que o vosso adversário, o demônio, vos rodeia como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Não são poucas as armadilhas que pessoas malvadas, que o próprio diabo arma contra nós. Armadilhas que dizem respeito àquilo que nós falamos, àquilo que nós fazemos, os ambientes que frequentamos, as amizades, as permissões para que entrem na intimidade da nossa vida, a exposição perigosa, arriscada, irresponsável de determinadas tomadas de decisão nossas, enfim, a imprudência, a intempestividade, não faltam armadilhas e elas sempre existirão para todos nós, de sorte que o apóstolo diz: quem está em pé, tome cuidado para não cair. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 4 textos da Escritura a respeito das armadilhas eu escolhi e gostaria de citá-los, 2 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. O Salmo 123 ou 124, versículo 7 diz: nossa alma escapou como um pássaro dos laços do caçador. Rompeu-se a armadilha e nos achamos livres. Se muitas são as armadilhas que o demônio preparou, prepara ou preparará para nós, não estamos sós, não estamos desassistidos. Temos o auxílio do Espírito Santo. Jesus prometeu em Mateus capítulo 10, quando fordes levados aos tribunais, não vos preocupeis em preparar a vossa defesa, porque ser-vos-á dado o Espírito Santo, e ele vos auxiliará. Sim, armadilhas existem, mas é extremamente importante que nossa vida de oração recorra sempre ao nosso anjo da guarda. Aliás, nas palavras da oração do anjo da guarda, nós temos algo que diz respeito exatamente a isso. Ó meu bondoso, meu precioso, meu poderoso protetor, reja-me, guarde-me, proteja-me, ilumine-me nas dificuldades da vida, para que a fumaça de Satanás eu perceba de longe, para que as astúcias de Satanás, também quando manda seus embaixadores, né? Gente ruim, gente que não presta, mala pesada sem alça, os embaixadores da besta fera que se aproximam da gente para que a gente perceba: isso não é de Deus, esse conselho é do diabo, essa pessoa é perigosa, esse projeto não vai dar em coisa boa, Deus está me advertindo, Deus está me alertando, Deus está pedindo: tome cuidado, tenha mais um pouco de paciência, etc, etc, etc. Temos esse auxílio. Na alegria, na tristeza e na ira. Na alegria, não prometa nada. Na tristeza, não decida nada. Na ira, não faça nada. Irado, triste ou alegre, se puder, não tome decisões, porque perturbado com afeto, bom, alegria, triste, ira e tristeza, o diabo pode se aproveitar dessa ocasião, exigindo de você, propondo a você que diga o que não convém dizer, que prometa o que não convém prometer, que decida o que não deve ser decidido. Jesus amado, livra-me na alegria de prometer algo, na tristeza de maquinar algo, na ira de decidir algo, porque é nesta hora que a armadilha se apresenta com toda a sua maldade, com toda a sua perversidade. Provérbios, capítulo 29, versículo 6. No delito do ímpio há uma armadilha, mas o justo canta e exulta. No delito do ímpio, isto é, na maldade do outro, ou qualquer pessoa que se identifique como ímpio, inclusive nós mesmos. No delito tem uma armadilha, ou seja, o pecado tem uma história que não vai acabar naquele primeiro capítulo. Ele vai ser proposto, vai ser retomado. Sugerirão que aquilo seja de novo reiterado. E mais para frente, quando menos se espera, a coisa explode
estoura. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando os homens disserem paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores à mulher grávida, e não escaparão. Essa profecia, queridos padres, sempre me perturbou. Quando os homens disserem paz e segurança. E sabem o que é que me vem à mente quando os homens dizem paz e segurança? A frase de Jesus: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não vos-la dou como o mundo a dá. No capítulo 11, 12 do Evangelho segundo Lucas, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer divisão. Doravante, numa família de 5 pessoas, 2 ficarão contra 3, 3 ficarão contra 2, pai ficará contra o filho ficará contra o pai, etc, etc. A hora da tomada de decisão, da não identificação, da não confusão, da luz com as trevas, é disso que Jesus fala quando diz que veio trazer a espada, veio trazer a divisão, não veio trazer a paz do mundo, que propõe conjugar a verdade com a mentira, a luz com as trevas, a graça com o pecado. Chegamos, enfim, ao último versículo do Evangelho de hoje, versículo 36 do capítulo 21. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Ficar em pé. Interessante. O que é ficar em pé? É a atitude de quem não deve. É a atitude de quem tem a consciência tranquila. Se nós quisermos a postura de quem nesta vida viveu na graça de Deus, nela perseverou e assim se encontrou sua alma no derradeiro instante da sua aventura aqui na terra. Deixei como comentário a esse versículo 2 passagens de São João Paulo II. Uma no ano de 1979, a homilia que ele fez no dia 2 de dezembro, e depois outra homilia que ele fez no dia 3 de dezembro, mas do ano 2000, o ano do jubileu. Com a palavra explicando Lucas 21, 36, o saudoso Papa polonês. Aspas. A verdade fundamental sobre o advento é ao mesmo tempo séria e alegre. É séria porque nela ressoa o vigiai, que ouvimos na liturgia dos últimos domingos do ano litúrgico. E é ao mesmo tempo alegre. O homem, de fato, não vive no vazio. A finalidade da vida do homem não é o vazio. A vida do homem não é apenas um aproximar-se do termo que, juntamente com a morte do corpo, significaria o aniquilamento de todo o ser humano. O advento traz em si a certeza da indestrutibilidade deste ser. Repete-se, vigiai e orai. Falo para que possamos estar preparados a comparecer diante do Filho do Homem. Fecha aspas. Bem, 30 anos depois, 1979 até 2000, 20 anos depois, 20 anos. O pontificado dele parece que foi de 24 anos, 25 anos, mais ou menos. O terceiro maior pontificado da história. 79, pulemos para o ano 2000, aspas. Ficai atentos e orai continuamente a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. É o versículo último do Evangelho de hoje. A liturgia de hoje fala-nos da segunda vinda do Senhor, ou seja, fala da vinda gloriosa de Cristo que coincidirá com aquilo que, em palavras simples, se chama o fim do mundo. Trata-se de um acontecimento misterioso que, na linguagem apocalíptica, apresenta, sobretudo, o aspecto de um imenso cataclismo. Assim como o fim do indivíduo, isto é, a morte, também o fim do universo suscita a angústia diante daquilo que é desconhecido, o medo do sofrimento, juntamente com perguntas repletas de trepidação acerca do além-túmulo. O tempo do advento, que precisamente hoje tem início, estimula-nos a preparar-nos para acolher o Senhor que há de vir. Como nos podemos preparar? A significativa celebração que estamos a fazer põe em relevo que uma forma concreta de nos dispormos para aquele encontro é a proximidade e a partilha com quem, por qualquer motivo, se encontra em dificuldade. Ao reconhecer Cristo no irmão, predispomos-nos para sermos reconhecidos por Ele quando vier definitivamente. E assim, é assim que a comunidade cristã se prepara para a segunda vinda do Senhor, dando prioridade a todos os que o próprio Jesus privilegiou, aquelas pessoas que muitas vezes a sociedade marginaliza e não considera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.